Olá, povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal com a graça do nosso Deus. Eu sou Marconi Aquino e você está no canal Grande Momento sempre de aprendermos mais de Deus e da sua palavra, com muita humildade, queridos, buscando cada dia aprender um pouquinho mais. Se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo e que Deus te abençoe poderosamente, que você possa ser também, juntamente conosco, um proclamador da palavra de Deus nas redes sociais. Se você já faz parte do canal, você também é muito bem-vindo e abençoado em nome de Jesus para continuar com esse projeto, abençoarmos vidas através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos, queridos. Vamos continuar aqui com a palavra maravilhosa que está aqui no livro do profeta Isaías. Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Vamos lá no livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 3. Capítulo 3. Aqui, queridos, ó. Capítulo 3. Vamos falar aqui a respeito, querido, das nações, muitas vezes, quando se afastam de Deus. Nações que querem viver da sua forma, querem abandonar o Deus que os criou, que os abençoou, e querem tomar suas próprias decisões, queridos, vivendo nas suas próprias concupiscências e se destruindo, porque sem Deus, querido, é a destruição. Aqui nós vamos falar do julgamento de Judá e de Jerusalém, queridos. 750 anos, mais ou menos aproximadamente antes de Cristo. Na época ali do profeta Isaías, quando o profeta Isaías estava ali profetizando, proclamando a palavra de Deus, Jerusalém e Judá, o reino do norte, o reino do sul, já destruídos, querido, pela promiscuidade, pelo pecado, não queriam mais saber de Deus. Até as mulheres, querido, as mulheres de posse, as mulheres abençoadas financeiramente, abandonaram o seu Deus, preocupavam-se mais com seus ornamentos, mais com suas vaidades. Os homens, queridos, se degladiando, se destruindo através da usura, através do suborno. As autoridades, até os profetas, queridos, agindo de forma incorreta diante de Deus. Queridos, só destruição. O que não é diferente nos nossos dias de hoje. Contextualizando que os nossos dias de hoje é a mesma situação, infelizmente. Quero compartilhar com vocês aqui, vamos contextualizar. Olha só isso aqui, queridos. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá, ou seja, do reino do norte e do reino do sul, o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, ou seja, Deus está tirando devido ao pecado, devido à desobediência, queridos. O valente, o guerreiro, o juiz, olha só, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro hábil entre os artífices e o encantador perito. Oh, queridos, todos esses homens, todas essas funções aqui, Deus tirou o prazer de estar ali comandando a Israel, comandando a Judá, de tanto que era o pecado, queridos. Olha só agora quem é que vai governar, quem é que está governando. Se você analisar hoje, quem é que governa hoje o nosso país, queridos? Quem é que governa as nações hoje? Olha isso aqui, ó, dar-lhes-ei meninos por príncipes. Que tristeza, queridos, colocar neófitos para comandar, que é o que está acontecendo hoje em dia. E crianças governarão sobre eles, ou seja, pessoas inexperientes, pessoas que não têm, ou que eles autoridade alguma, nem comunhão alguma com Deus e com a sabedoria, com discernimento. Entre o povo, oprime uns aos outros. Olha só como é que estava a nação. Entre o povo, oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil, ou seja, o homem mau, o homem inescrupuloso, contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, tu tens roupa? Olha só, tu tens roupa? Sê nosso príncipe e toma sobre teu governo esta ruína. Ou seja, qualquer um poderia governar naquele momento. Era tão grande o desespero que de destruição, porque aqui os assírios estavam para invadir Israel, para invadir Jerusalém, estava para dominar toda essa nação. Eles estavam desesperados, ou seja, qualquer um eles queriam como governo sobre eles. Tamanho era o pecado, queridos. Disse aqui o verso 8, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. Olha só, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua glória, a sua gloriosa presença. Ou seja, o povo não queria saber de Deus, querido, estava dentro da destruição, estava agindo com a força do seu braço. Aí diz assim, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Olha só, queridos,
Verso 10, dizei aos justos que lhes irá. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ou seja, do que fazemos, das nossas ações, dos nossos procedimentos, é que determinam aquilo que vamos viver. Não tem outra solução, outra saída. Ai do perverso, mal lhe irá, porque sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Olha só, Deus não há injustiça no nosso Deus, queridos. Se você pratica o que é bom, você vai colher o que é bom. Mas se você é uma pessoa má, você vai colher a maldade. Não é porque o Deus é mau, não. Isso depende de cada um de nós. Aí, queridos, para terminar aqui, o Senhor, verso 13, o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Verso 14, o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, o que roubaste, o pobre está em vossa casa. Ou seja, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Olha só isso aqui, queridos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos, ou seja, com aqueles que são responsáveis pela nação, queridos. Do seu povo e contra os seus príncipes, ou seja, aqueles que comandam, aqueles que governam. Vós sois os que consumiste esta vinha. O que roubaste do pobre está em vossa casa. Não é o que acontece hoje, queridos? As pessoas vivendo em amargura porque muitas vezes aqueles que governam, aqueles que dominam estão roubando, queridos, estão destruindo as nações. Isso é em todo o mundo, queridos, não é só na nossa nação, não, é em todas as nações. Está havendo essa situação. Aí eu quero trazer aqui para vocês, lá no verso 25, pulando aqui para o verso 25, os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. Não adianta, queridos, ir para a guerra, não adianta lutar sem Deus, sem a presença de Deus, sem o direcionamento de Deus. Vai bater na pedra, queridos, não conseguiriam vencer jamais. E assim foi aqui, ó, os teus homens caíram à espada e os teus valentes na guerra. Os assírios dominou Jerusalém, os assírios destruíram o templo, destruíram Jerusalém, destruíram Judá, queridos. Aqui, e a Babilônia também levou cativo todo o povo. Aqui foi o resultado do pecado, da desobediência ao Deus. Aí vem aqui o capítulo 4, quero ler apenas o primeiro versículo. Olha só isso aqui como é forte, queridos. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Queridos, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, essas mulheres, que eram mulheres abastadas, ricas, mas estavam preocupadas somente com ornamento, somente com a vaidade. Eu vou pegar aqui apenas um versículo para você ter uma ideia. Olha só, o verso 17 do capítulo 3 ainda. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Verso 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeirazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes suntuosa, cilício e marca de fogo em lugar de formosura. Assim estavam, queridas, as mulheres, só se preocupavam com a vaidade, não queriam mais saber de Deus. E chegaram ao ponto de dizer aqui, ó, que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio, ou seja, porque aquele contexto daquela época, uma mulher sem um homem, sem uma descendência, era uma mulher abandonada, não tinha valor algum. As mulheres que não tinham seu companheiro, que não provinha ali a descendência, que não tinham filhos, eram mulheres consideradas abandonadas, escarnecidas, queridos, humilhadas. Essas mulheres eram mulheres de posses, eram mulheres ricas, mas o que? Abandonaram o Senhor, quiseram viver da sua própria vontade, fazendo tudo aquilo que não era reto perante o Senhor. E chegaram a ter 7 mulheres para disputar um homem. E não era para que sustentassem, não, porque elas eram mulheres de posses, mas era somente para que aquele homem tirasse o opróbrio,
para aquela mulher não ser vista como uma mulher abandonada, sozinha. Queridos, assim acontece com nações que não respeitam mais o nosso Deus, que querem viver da forma que este mundo muitas vezes guia, pelos devaneios deste mundo, pelas tristezas, e vivendo em pecado a cada dia, se afundando mais na destruição. Que fique essa palavra para todos nós, para que possamos cada vez mais nos apegar mais ainda a esse Deus, queridos, que nos fortalece todos os dias, para que jamais possamos cair em situação como essas. E você vê que as mulheres não abastadas, tinham dinheiro, ou seja, o dinheiro, queridos, não compra tudo e jamais comprará a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Se assim o nosso Deus, que é poderoso, que é maravilhoso, que é conselheiro e príncipe da paz, permitir. Abraço, queridos. Fiquem na paz.